Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha de segunda a sábado, às 7 da manhã. Agora que acabou o horário de verão, nosso encontro é sempre às 7 da manhã. O programa de hoje é voltado para a cidadania, como todas as quartas-feiras. Temos o prazer de receber hoje a diretora do SINT-RN, Fátima Cardoso. O SINT, que como vocês sabem, caríssimo telespectador, que continua em greve, não é isso, professora? Bom dia. Continua em greve, tem perspectiva de chegar ao fim a greve? Bom dia, Pinto. Bom dia a todos os telespectadores. Nós gostaríamos de que essa greve não tivesse nem existido, Pinto. Ela vem exatamente no momento em que o governo do Estado deixou de cumprir um acordo relativo a 2013. Esse acordo foi feito em fevereiro, depois foi reaprazado em agosto, e a nossa expectativa era que isso acontecesse sem precisar de se usar de um instrumento que desgasta tanto, desgasta a gente e desgasta o alunado que fica sem perspectiva, uma vez que era para ter iniciado o ano letivo, embora a gente deva ressaltar aqui que se tivesse iniciado o ano letivo, nós não teríamos o quadro de professores completo, porque o governo do Estado, inclusive, não tem perspectiva. E foi dito isso em audiência, através da chefe de gabinete, de que não tinha perspectiva de quantos professores estão necessitando. O fato é que hoje, Hoje, o Estado do Rio Grande do Norte já deveria estar convocando professores para exatamente colocar em sala de aula assim que o movimento grevista termine. A expectativa nossa é que o governo dê agilidade aos projetos de lei. Já foram enviados 3 projetos de leis à Assembleia Legislativa. Contudo, está faltando ainda 2 projetos de lei. Nós estamos aguardando o envio. Por quê? Se o governo ele coloca assim no documento e não cumpre, imagine se ficar só na fala. Não há hoje um sentimento nosso de que o governo ele venha cumprir com aquilo que diz. E, infelizmente, estamos utilizando desse instrumento que não é bom para todos nós. O projeto de lei, professora, diz o quê? O que foi e os que faltam, do que fala, do que trata. Por que é que eles são importantes para que a greve venha a terminar? Um dos projetos de lei trata da correção salarial do piso nacional, que são recursos que vêm do governo federal na ordem de 8,32, que é a correção deste ano, que vem para ativos e aposentados. O outro projeto de lei deveria ter sido já pago em abril do ano passado, que é relativo a 5%, que corresponde a uma promoção na carreira. E um terceiro projeto que foi também protocolado na Assembleia Legislativa, na última segunda-feira, foi exatamente que trata de redimensionar o porte das escolas, o tamanho das escolas e estabelece a função de gratificação para diretor e vice-diretores das escolas. Como a gente já tratou em outras ocasiões, não tem nenhum estímulo profissional que vai se dedicar a assumir uma direção, a vice-direção da escola, porque a gratificação é muito pequena. E pelos problemas que efetivamente acontecem no dia a dia da escola, às vezes até pequenos consertos ou falta de um material mínimo, a direção está tirando daquela gratificação e está cumprindo com um papel que não era dela, mas que passa a ser dela na medida que o Estado não está dando aquele suporte. Professora, uma outra coisa, isso é visível quando a gente percorre a cidade, é o estado físico quase de abandono das escolas estaduais. Dentro dessa negociação que está tendo com a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, este também é um ponto de pauta por parte do SINT? Sim, sem dúvida. Inclusive, a secretária Betânia tem demonstrado inquietações dizendo que isso não é papel nosso, mas é papel nosso, porque as escolas elas estão precariamente ainda em pé e o governo do estado tem um programa que é uma luta que a gente vem desencadeando de construção de quadras, que são bem importantes e que é uma luta nossa também. Agora, Pinto, a gente está tentando chegar ao governo e colocar, vamos redimensionar esses recursos, porque tem escola que estão caindo os tetos, que está desabando salas de aula. A de São José do Mipibu foi reerguida? Foi. Finalmente nós estamos, inclusive é uma das escolas, Pinto, que o pessoal
nos convocou para justificar que não ia entrar em greve em função da perda do alunado o ano passado. E nós não tivemos a menor dúvida. Vamos atender a clientela. A clientela passou mais de 5 meses sem atendimento praticamente, e era impossível aquela convivência, e aí seria falta de sensibilidade em nossa comunidade, pais e principalmente os pais, né? Chegarem a fazer essa solicitação e a gente não atender. Mas nós tivemos agora no mês de dezembro 3 outras escolas que arriaram o teto. Nós fizemos uma visita recente em São Paulo do Potengi e eu saí assustada com a condição de uma escola lá, né? É bem visível o estrago, a proporção dos estragos na escola, e eu perguntei para o diretor, como é que está aí o andamento para a melhoria dessa escola, para reformar, para atender, pelo menos os critérios mínimos para não desabar. O diretor disse, não, nós não temos, e a gente tem pautado através de ofícios, mas infelizmente nem a visita da engenharia chegou até lá. São sinais visíveis de que o que se diz não é o que se faz. Não é? Eu quero até aproveitar a oportunidade aqui para dizer que o sindicato não faz só críticas, de maneira nenhuma agora. O nosso papel é de buscar com a sociedade as alternativas possíveis e pressionar o governo para exatamente fazer as melhorias naquilo que nós entendemos ser parte comum de interesse da sociedade com o sindicato. E a melhoria nas escolas, ela é parte conjunta nossa. Nós integramos esse mesmo conteúdo por entender a importância que tem. Imagina só você, as escolas, elas com toda essa problemática, este ano, se Deus quiser, vai ser um ano de muita chuva. Não é? Nós vamos ter muitos problemas. Nós tivemos 2 anos de estiagem e não tivemos maiores problemas. Mas este ano, segundo anuncia aí os órgãos competentes de análise do clima e toda essa parte que pode verificar as possibilidades ou não de termos chuvas, né? Nós vamos ter que, muitos dias, deixar de ter aula, porque a sala vai estar alagada. Física das escolas. Porque a fiação vai estar exposta, exatamente. A fiação vai estar exposta e a criança não vai poder tocar naquele fio. Molhado na parede, inclusive a própria situação particular. Sem chuva, 3 tetos já desabaram. Imagine. Com chuva pode piorar, é claro. Pedir licença à professora Fátima Cardoso, aos nossos telespectadores. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto conversando ainda com a diretora do Sinti no estado do Rio Grande do Norte, a professora Fátima Cardoso. O intervalo é pequeno. A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Bosque das Acácias, localizado em São Gonçalo do Amarante. Escolha o melhor para você, em um condomínio fechado, com área de lazer. Garanta já o seu. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Casa Nova Green, localizado em São Gonçalo do Amarante. Condomínio fechado com várias opções de lazer. Garanta já o... Aventura, esportes, viagens e o que rola nos melhores eventos você vê no Batendo Perna, com Juninho e Coringa. Todo sábado às 11 da manhã, na Band Natal. Programa Batendo Perna. Oferecimento Facex, fazendo o melhor ensino pra você.
Pittsburgh, a vida é melhor com sabor. Texas, para simplificar sua vida. EWM Fitness, sua mudança começa aqui. De volta ao programa Conexão Potiguar, conversando hoje com a diretora do SINT no estado do Rio Grande do Norte, a professora Fátima Cardoso. O SINT representa os professores do estado do Rio Grande do Norte que encontram-se em greve em função das negociações com o governo do estado não terem avançado até agora. Professora, qual é o principal gargalo do seu ponto de vista que impede a agilização, um acordo entre o SINT e o governo do estado para que essa greve venha a ter fim? Qual seria o ponto que o governo deveria avançar, que o SINT deveria avançar para se estabelecer o diálogo e a volta às aulas? Pinto, a primeira coisa que todo ser humano precisa ter é humildade. Humildade para a gente debater, conversar, analisar, ver as condições. Você pode até não concordar, mas você, numa mesa de diálogo, às vezes você diz, eu não concordo, mas infelizmente o que está posto é isto. Nós avançamos neste ponto, foi importante avançar nisso, contudo, no momento, vamos dizer assim, frear um pouco essas questões e vamos dar a oportunidade do governo executar. Então, a humildade, a gente tem um entrave muito grande que a professora Betânia, ela usa de uma vaidade, me parece, muito grande do cargo e tem colocado que a gente se mete na vida do governo, que aquela pauta não é pauta de sindicato, que a pauta é do governo, do estado, que a gente tem muita ansiedade, não é? Chegou até a usar certos adjetivos pouco qualificados e a gente sente que não tem para conversar, não tem paciência para ouvir. Não é? Esse dado e esta afirmação não é só da parte do sindicato. Ela tem sido também dos estudantes, tem sido de pais que têm procurado. Recente um grupo de pais procurou e não foi atendido por ela. Quer dizer, sempre. Nós agora, no momento, nós não temos acesso à professora Betânia. Nós estamos tratando com sua chefe de gabinete, uma pessoa qualificada, reconhecemos a qualificação da chefe de gabinete, não temos nenhum problema em conversarmos com ela, desde que façam e deem a agilidade e providência aquilo que merece para que a gente possa estar avançando no processo final de greve. Mas a humildade é o principal ponto. Ninguém é totalmente certo, ninguém é totalmente errado. Nós temos os nossos defeitos, mas temos as nossas qualidades. A secretaria tem desenvolvido o seu trabalho, nós temos críticas em alguns pontos, em outros nós não temos. Então, naqueles pontos que temos as críticas, vamos debater, vamos dialogar, de repente a secretária pode até nos convencer. Mas o fato de você se fechar num universo e não dialogar, isso é muito ruim. Os sucessivos momentos de busca nosso, em termos de audiência na governadoria, todo mundo promete, mas nunca agiliza. Então, isso fica difícil do ponto de vista de você vencer uma pauta. Como a professora disse, nós somos insaciáveis, mas nós somos insaciáveis também pelo respeito. Assim como nós devemos respeitar a governadora, respeitar a secretária de Educação, os demais membros da secretaria, a sociedade também merece respeito. E nós não vamos nos abrigar, Pinto, em dizer o seguinte, não, porque Betânia não nos respeita, a gente não quer conversar com ela. Ao contrário. Nós entendemos que a conversa pode ser o ponto de partida. E aí a gente encontrar, inclusive, e romper com essa coisa miúda, com essa coisa pequena, de não tratar daquilo que é importante. Por que não tratarmos de dizer, professora, as quadras são importantes, são muito importantes. No momento, vamos ver o que a gente pode fazer. Nós não vamos querer gerencial e recursos, não é essa a ideia.
mas é o compartilhamento de ações. Vamos fazer uma campanha de conservação dentro das escolas, vamos fazer uma campanha contra a violência. Quer dizer, isso não custa nada, só custa você ter a humildade de chegar e de sentar, de ouvir as partes. Tudo bem, acha que porque a gente não é acadêmica, não tem condições? Então vamos buscar fazer um fórum, não é? Onde quem é mais possa contribuir mais, quem é menos passe a contribuir na medida do possível, mas que a gente se volte a interesses comuns e não se feche. Recentemente foi reestruturada a grade curricular sem nenhuma discussão com os professores. Isso tem gerado um problema e vai gerar ainda mais. Mexe diretamente na vida do professor. Na vida do professor e do aluno também. Ao tempo que você tem X horas aula naquela matéria e você deixa de ter, você vai ter uma redução de tempo para aprofundar os seus conhecimentos. Professora, a senhora acredita que chegaremos ao tempo em que as escolas públicas do estado do Rio Grande do Norte, de segundo grau, do primeiro grau, vão ter a mesma qualidade das escolas privadas mais destacadas aqui da cidade de Natal? Eu gostaria de dizer que a gente está lutando para ter, tipo assim, uma escola como é o IF. O IF não é público, não funciona? O IF, onde você tem laboratórios, tem prédios agradáveis, onde você vê a juventude lá. Eu tenho visitado muitos IFs, né? Inclusive em alguns deles até fazendo palestra, e eu vejo quanto a juventude dela é diferente. O comportamento daqueles jovens, eles entram com a seriedade e se dirigem a laboratórios, se dirigem a salas específicas e tem toda uma relação com o profissional de muito respeito, idem, tanto o profissional quanto o estudante, com aquela relação de respeito. Então você vê a diferença. A nossa luta hoje, Pinto, é para que haja a federalização na educação. Eu vi um debate no Senado, inclusive, incluindo o senador do PDT, o senador o Cristóvão Buarque, e do PT o Jorge Viana, do Acre, um de Brasília e outro do Acre. E colocando essa questão da federalização, eu pergunto à senhora que acompanhou esse debate dos royalties para a educação, do mau investimento para a educação, é possível que existe clima para que realmente a educação seja federalizada, a educação desde a creche? Ainda hoje, né, nós temos ainda muito aquela coisa de dizer, não, esse pedaço é meu. E não existe um sistema de cooperação e nem colaboração entre Estado, municípios e União. Né? Então, nós temos uma quebra. Nós temos essa quebra. E em alguns municípios a gente até vê, não, o IDEB foi bom. Outros municípios já não conseguem. Quer dizer, fica dependendo do prefeito, né? Se o prefeito é mais interessado, se não é mais interessado, dos recursos, se chegou, se não chegou. Eu vou pedir licença à senhora e aos nossos telespectadores e a gente volta com essa questão no próximo bloco. A educação básica deve ser federalizada? A gente volta em um minuto. A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Casa Nova Green, localizado em São Gonçalo do Amarante. Condomínio fechado com várias opções de lazer. Garanta já o sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. A
A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Bosque das Acácias, localizado em São Gonçalo do Amarante. Escolha o melhor para você em um condomínio fechado, com área de lazer. Garanta já o seu. O seu fim de semana fica diferente com o Paredão na TV aqui na Band. É todo sábado às 9 da manhã com Daniel Leon e Donato. Olho na tela, olho na Band. Paredão! Oferecimento Natal Card, tecnologia em nosso caminho. Movicon, viva ao cinema. Harmonia Odonto Center, o seu sorriso é a nossa satisfação. Microlin Zona Sul. Bitman, nem só de trabalho vive o homem. E Fantastic Company, um mundo de descontos. De volta ao programa Conexão Potiguar, hoje conversando com Fátima Cardoso, que é professora e diretora do SINT no estado do Rio Grande do Norte, que é o sindicato que representa os professores do estado ligados ao estado do Rio Grande do Norte, que encontram-se paralisados, encontram-se em greve em função de uma pauta que tem dificuldade de avançar nas negociações com o governo do estado. E diante dessa dificuldade que tem o estado de trabalhar essa questão da educação, de investir não somente nos salários, eu vi agora, acompanhei a época do debate do piso, muitos prefeitos cujos municípios são 06, 08, com dificuldade imensa, e eles não estavam mentindo, era uma dificuldade imensa de poder pagar o piso, porque os municípios foram criados sem um planejamento de como eles deveriam sobreviver, só de transferência de recursos, em sua grande maioria, os pequenos municípios. Ao mesmo tempo, a senhora fez um contraponto dizendo que os IFs têm uma situação muito melhor, e isso é visível, né? Eu acho que toda a comunidade, toda a sociedade percebe essa diferença entre as escolas municipais, estaduais e os IFs. E a gente colocava a questão da federalização. Queria continuar nesse ponto com a senhora, nesse terceiro bloco. A questão da federalização, pela sua experiência como educadora, como sindicalista, como estudiosa do assunto, seria algo importante? É a vez de federalizar? É a vez, sim, Pinto. Esse cavalo está selado. Nós precisamos aproveitar a oportunidade, como bem lembrou você aí, dos recursos, dos royalties do petróleo, o investimento dos 10% no PIB para a educação e o sistema de colaboração. E aí a gente sair desse feudo. O que é o sistema de colaboração? Exatamente, os estados, os municípios têm suas autonomias, né? Independente da União. Como ente federativo. Como ente da federação, eles têm suas autonomias. Perfeito. E aí, na hora em que você tem autonomia, você diz, não, aqui ninguém mexe no meu feudo. Eu que vou determinar qual é o formato. Quando você federaliza, você tem uma base comum. Você vai ter uma base comum nos salários, você vai ter uma base comum nos prédios escolares e a atenção à educação básica. E a atenção desde a pré-escola até o ensino médio e inovador. Porque a minha visão é que está invertido a coisa, quer dizer, quem mais precisa de atenção justamente são os menos favorecidos, no caso os que têm menos condições de lutar, que são as crianças, que são os adolescentes, os pré-adolescentes. E esses jovens que precisam mais de investimento é justamente ligado ao município e ao estado que não tem recursos destinados à educação. Já o nível superior fica com a União, que tem mais de 60% da arrecadação dos tributos nacionais. Este sim já tem condições de buscar até tem possibilidade de buscar outros recursos, uma escola privada ou algo por si só. Já os que mais precisam, que são as crianças, os adolescentes e pré-adolescentes, estes ficam à mercê justamente dos entes federativos mais pobres. Exatamente, e você tocou num ponto importante, né? Você tem determinadas tipologias de municípios que é real. Você não tem recursos para manter a educação. E se você não tem um recurso, você não mantém. Você está criando um abismo social. Quer dizer, na hora em que você perde uma oportunidade ímpar de trazer esse debate, de se fortalecer o debate por questões mais umbilicais, você está dizendo que a educação não é importante para o futuro desse país. Você veja que a criança é a que mais tem necessidade de ter a melhor escola.
É a fase de formar sua personalidade, é a fase em que você está se formando no seu todo para você produzir no futuro ou não, produzir aquilo que a sociedade espera, que é o investimento em cidadania, o investimento em ciência, o investimento em tecnologia. O nosso país está precisando disso. Então, federalizar a educação era converter a lógica que a gente tem hoje, não é? E trazer para a sociedade aquilo que ela tem direito. Não adianta a gente falar, por exemplo, em salários de São Paulo, do Rio Grande do Norte. Não adianta. Não adianta, porque você vai encontrar ali, à luz do gestor, o que vai determinar que seja diferente ou não de um estado para outro. Não adianta se falar em investimento na área da educação se você não tem uma política de estado. O governo federal tem, tanto é assim que as escolas são todas padronizadas. Se em Goianinha, por exemplo, tem o IF, mas lá é padronizado. Tem todos os laboratórios, todos os instrumentos e acessórios necessários para o desenvolvimento da prática educacional. É equidade entre todas as escolas. Então você com o município 06 e o município, vamos dizer, de Natal, de Parnamirim, ele tem muito mais condições de investir do que um município menor. Leva uma desvantagem enorme, então, não tem fica como. Aluno de primeira categoria, de segunda categoria, professor de primeira categoria, professor de segunda categoria. Quer dizer, não tem equidade. Exatamente. Então é muito importante essa luta social. Esse debate ele vem num momento muito importante. Isso aconteceu em 2010, já na Conferência Nacional, na primeira Conferência Nacional de Educação. E o que é importante, Pinto, é que a academia, até a gente pensava que ela ia ter uma reação diferente. De dizer, não, aquela coisa umbilical, não quero que tire os investimentos da educação superior. Mas não, a academia tem pleno acordo e compreende que se pode dar mais qualidade à educação a partir do investimento na ordem, não dos governantes, mas de uma política de Estado. E em relação à questão da educação em tempo integral, qual o seu olhar sobre isso? Porque me parece que isso já é uma realidade, inclusive em alguns estados, no Brasil tem várias experiências, né? E nos países desenvolvidos isso foi uma prática. Olha, um país que quer se desenvolver, ele começa a investir na educação e o tempo integral é, sem dúvida nenhuma, um grande patrimônio. É um grande patrimônio. Por que ele é um patrimônio? Porque você vai dando à criança o gosto para desenvolver-se socialmente e educacionalmente. Os dois aspectos. A criança que passa 3 horas e meia, 4 horas na escola, ela não compartilha da vida acadêmica. A vida acadêmica não é só daquele que está na universidade, mas desde os primeiros momentos da criança, ela passa a formar a sua vida acadêmica. E ela cria gosto. Ela começa a ter outra atitude, um outro olhar, enquanto que a gente não procurar considerar isso como um elemento fundante na educação brasileira, significa dizer que nós estamos vivendo um atraso educacional muito forte. Eu sou defensora. Queria agradecer à diretora do Sinto, professora Fátima Cardoso, por esse bate-papo nesta manhã de quarta-feira. Lhe passar o jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e recomendamos a leitura. Além do que, rapidinho aqui, só chamar os colegas logo mais à tarde, às 14h30, no Xuxo, nós teremos uma assembleia. Espero que a gente continue na nossa luta, mas que as coisas sejam resolvidas. Muito obrigado, professora Fátima Cardoso. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band. Até amanhã, um grande abraço.